Fala, fala, seus Maradona, tranquilidade. Aqui que vos fala sou eu, Vinícius Pimenta. Estamos começando mais um episódio do NamaraCast. E aqui do meu lado, como sempre, meu camarada Rafa Reis. Salve, salve, Pimenta. Suave, mano? Tranquilidade, você tá bem, Rafa? Estou bem, cara. Só a chuva aqui, eu fico puto, mas fora isso... Pegando muita tudo chuva aí bem. nos trânsitos da vida? Foda. É foda, né? E além da nossa máquina do tempo, nosso DeLorean, nosso camarada Crildão. Tudo bom, Crildão? Tranquilo, fala galera, vamos embora pra mais um episódio aí. É isso aí. Rafa, fala pra gente quem que é nosso convidado mais que especial de hoje. Cara, hoje a gente vai trocar uma ideia com o Tata Andras, que ele é do Templo Quimbanda Sete Catacumbas. Falei certo? Perfeito, perfeito. Cara, obrigado aí por ter topado vir trocar uma ideia com a gente. Eu que agradeço, muita satisfação em poder estar aqui conversando com vocês e podendo passar um pouquinho da minha história, da minha trajetória, né? Sim, porra, seja bem-vindo. Poder aí. Muito tirar várias obrigado. dúvidas também, Com né? certeza, estamos aqui junto para aprender, né? Com certeza. Vamos que vamos. Só fazer um momento jabá Uhum. rapidinho aqui. Tá, a gente tem uma parceria aí com a Scal. Você que tá procurando suplementação ou já treina, vai começar a treinar, não sabe o que tomar, entra no site deles lá no www. Eu não sei o site direito, mas é na Scout, vai estar na descrição. E tem nosso cupom também, o Dona Mara 10. Qualquer compra que você fizer lá no site, você ganha 10% de desconto. E a gente tem também uma parceria com Cerveja Azul, que é uma casa de shows aqui de São Paulo. Sabe o que fazer no final de semana? Entra lá no Instagram deles ou no site www.cervejaazul.com, que você vai dar uma olhadinha na programação lá e cola lá, que é um rolê bem da hora. E agora temos uma parceria nova com o Hugo que é com o Nando. É Nando Vieira ou Nando Viana? Nando Vieira. Nando Vieira. O Nando Vieira, que é um barbeiro, ele é da Zona Norte, mas ele atende também a domicílio. Ele que cuida aí do visual da galera viu do a podcast barbinha, aí. É, ó, a barbinha do Pima tá na régua, hein? É isso. Então, precisando de um barbeiro, dar um corte no cabelo, só entrar em contato com ele, vai estar na descrição também aí o contato dele. E tem o Hugo Brandão, que é o luthier aqui de São Paulo, que ele trabalha com instrumentos de corda. Quer dar uma regulada no seu instrumento de corda? Fica à vontade, entre em contato com ele, que ele vai te dar um help lá. E já deixa o like no vídeo, compartilha, tem nosso QR Code também, quiser dar um donate aí pra gente, a gente aceita de bom grado, porque fazer esse corre aqui é foda no YouTube. E tem nosso canal de cortes também, né? Isso, Rafoca, tem nosso canal de cortes aí pra você que não consegue assistir o episódio inteiro, quer ver os melhores momentos, então entra lá no Dunamara Cortes Oficial, tá? Aí você vai encontrar os melhores cortes e os melhores momentos do nosso episódio. E lembrando que finalizando o episódio aqui já vai estar disponível lá os cortes com Tatá. É isso, Rafoca, manda bala, meu querido! Tata, Vamos lá. você estava comentando com a gente em off que você, desde pequeno você já teve a sua iniciação ali no meio... Seria um meio espírita, né? Pode-se dizer assim? Sim, sim. Espiritismo e tal. Como que foi esse chamado que você teve, assim, cara? Quantos Quando você começou? tinha? Vamos lá. Então, esse chamado começou desde quando eu estava na barriga da minha mãe. Minha mãe ia num terreiro lá na Bahia, tá? E um certo dia o pai de santo chegou e falou assim: esse menino que vai nascer, ele tem uma missão. E aí tudo começou, em 1976. E ele já ia partir, e ele falou: eu não vou dar continuidade a esse menino, mas aí ele já indicou, tá? Então foi na Vitória da Conquista onde tudo começou, a minha história. Porra, legal. E daí pra lá, aí já foi feito as iniciações, né? O que era ser feito. Comecei era no candomblé, passei pela Umbanda Molocô, passei pela Umbanda Esotérica, passei pela Quimbanda e hoje, devido à espiritualidade pedir, eu tô tocando a Quimbanda, tá? No culto de nação eu fui iniciado também a Exu, então aí já foi puxando as coisas. Então desde pequeno você já tá inserido nesse universo, né? Sim, sim. Já é praticamente uma coisa de sangue, né? De tradição de família. E aí é assim que funciona, né? A grande realidade é uma árvore, né? Que você vai trazendo de pai para filho. Assim que Pô, funciona. entendi, cara. E aí, mas quando você entendeu o que era ali quando você era pequeno, você teve algum Contato, né? algum contato? Você ouvia alguma coisa? Você via? Você teve alguma coisa mais particular? Tá, Assim, você deve ter deve não, provavelmente você tem a mediunidade também. Certo. Quando começou isso pra você? Tá. Como que foi? Então, vamos lá. Aí, tipo, desde, né, quando logo que eu nasci, foi feito algum ritual, alguma coisa, e eu fui, né, indo nessa caminhada, acompanhando minha mãe, a família, tal, não sei o quê. Mas desde pequeno eu já começava a ter umas incorporações meio que inconscientes, podemos dizer, né? Por quê? Porque eu não tinha muita noção o que era. Sabia, mas não tinha noção. E depois, conforme eu fui evoluindo, fui aprendendo e foram me explicando e passando pelos rituais, pelos processos, né, de iniciação e tal. Uhum. E passei por vários cultos, né? Pela Umbanda, pelo Candomblé Entendi. e pela Quimbanda, né? E aí hoje, devido ao astral,
né, eu tô tocando quimbanda, porque eu faço o que o astral pede, porque na verdade, o que que é a quimbanda? É o culto aos ancestrais, e você tem que ter claro, uma raiz. Eu costumo falar que a minha quimbanda é uma quimbanda independente, mas eu trago raízes de traço Congo e de traço das almas, mas eu falo que é uma quimbanda independente por quê? Porque é o que o ancestral pede. Entendeu? Então a gente tem a nossa raiz, a nossa tradição, mas o que se fala no jogo é o que a gente determina. Não é muito assim como se fosse um bolo. Não é isso que funciona. Você tem a raiz, mas o que o ancestral pede é lei. Pelo menos para mim, entendeu? Então é mais ou menos assim que a gente cultua. Ô, Tata, você falando que desde novo já tinha essas incorporações e tal. Você chegou a ter algum tipo de preconceito na escola, assim, de você falar que você era da. Ah, sempre, assim, tipo, sempre tem um pouco de preconceito, né? Sempre tem uns olhares tortos, né? Sempre tem alguma coisa assim, talvez por não entender o que é, por você carregar um fio, por você carregar um anel, um colar, alguma coisa diferente, talvez por não entender o que é isso, tem um olhar meio de preconceito. Mas você chegava a sofrer com isso? Ou assim, Não, eu não- pessoalmente, assim, ou você relevava Eu isso nunca aí? liguei, tipo, é macumbeiro, beleza. O que que é um macumbeiro? Uma macumba é um instrumento que toca e tá tudo certo, entendeu? Eu nunca liguei muito. É isso que é legal explicar, né? Que Uhum. o pessoal não sabe o que é macumba, né? Que macumba realmente é o nome de um instrumento, É um né? instrumento, na verdade, de uma árvore, né, que vem da África, que tocam, né? Essa árvore vem da África e fazem um instrumento e tocam. Aí daí que veio o nome de macumba, Uhum. né? Caramba. E, pô, legal. E você já começou na Umbanda primeiro? Eu O já, início. eu já passei, não, eu comecei no quando você candomblé. começou. Quando eu Você comecei já começou no candomblé no direto. candomblé. Depois tá. eu passei pela Umbanda, né? E aí eu fui passando por vários ritos. Na Umbanda esotérica também eu passei, fiquei... É que eu não gosto de citar muito, porque eu gosto de deixar o nome de quem que eu for, dos mortos, né, em paz. Mas eu vou citar aqui para vocês entenderem um pouquinho. Eu fiquei 6 anos na Umbanda esotérica, que foi o meu último zelador, né, com o Francisco Rivas Neto, que ele já cofou. Cofou na linguagem do santo é que morreu, né? E por lá eu passei pela Umbanda esotérica, passei também pela Quimbanda com ele tocava cantimbó e vários cultos, né? Então eu fui passei por outras casas também, outras iniciações, e assim foi indo minha trajetória. Ô, Tata, qual que é a diferença entre candomblé e Umbanda? Vamos lá. O candomblé ele cultua a energia da natureza, os orixás. Né? No meu caso, seria os inquices, que é Angola. Mas eu vou falar orixá, para ficar mais fácil de entender. E na Umbanda seria o quê? Os ancestrais, os mortos. O candomblé, você não vibra uma energia que já passou na terra, um guia. E na Umbanda você vibra um guia, um baiano, um caboclo, um preto velho. Agora no candomblé não, é um Ogum, é um Oxóssi. É diferente, são energias da natureza. São formas diferentes de trabalhar. Eu vejo que, assim, tem muita informação distorcida, né, que passa para as pessoas. As pessoas elas têm muito medo disso. Ah, orixá, o tranca-rua, aquela coisa assim, né? E como é que você pode explicar para as pessoas assim que, meu, não precisa ter medo disso? Vamos lá, então, deixa eu ver. Porque como o que eu pessoal posso fala assim, passar. tranca-rua, meu Deus, e Não. já acha que é... Não, que, não. Que é um demônio, que Não, alguém vinha assim. não, É engraçado, e realmente não é. A gente que sabe Não, assim não entende. pelo contrário, que nem um exemplo, Tranca-Rosa, ele é um Exu. No caso, ele é um Exu catiço, né? Catiço por quê? Que se fala para vocês, tentar explicar para vocês. Seria um Exu que já passou na Terra. É uma entidade que já passou na Terra, que já foi um homem e devido ter caído na sansara, na roda da vida, ele teve a oportunidade, por algum motivo, de virar uma entidade de luz, tá? E vir ajudar as pessoas. Não tem nada de demônio, de capeta, de satanás. Isso é uma forma pejorativa, né? É uma forma que... Mas, pelo contrário, os Exus são muito sábios. Os Exus trazem muita sabedoria, muito entendimento pra gente, tá bom? E é isso, a diferença é isso que eu posso falar assim, é a energia da natureza, que seria o orixá, e a energia de um morto, que não é qualquer um morto, é um morto de luz, entendeu? São os nossos ancestrais. Os Exus são nossos ancestrais, são nossos poderosos mortos, eu costumo falar, né? Que eles que nos orientam, trazem tudo pra gente, tira muita dúvida, responde através da incorporação ou através do jogo, e tudo que é feito é consultado pelo jogo para saber a melhor forma que faz. Por isso que eu falei que não é um bolo, né? Uma receitinha. Por isso que eu falo que sempre consulto eles. Falando em referente à incorporação,
muito tempo atrás, assim, a gente fica assim, sabe, pô, mentira, o cara incorpora, não sei o quê. Aí tinha um amigo meu, até o Mickey aí, um grande abraço pra ele, que ele incorporava, né? Uhum. E quando a pessoa ela incorpora, cara, ela muda, assim, o aspecto facial que você vê assim, mano, não é a pessoa. Sim. Parece que é, tipo, só fica a máscara do rosto dela, mas o jeito de falar, o jeito assim. Eu lembro que a gente tava numa festa na casa de uma amiga dele, e tá todo mundo dando risada assim, do nada assim, fechou a cara assim, aí virou pra menina e falou assim, tem muita gente querendo passar a perna em você, assim. Uhum. Aí a gente ficou todo assustado, assim, porque ele era, sabe, aquele cara risonho e tal, não sei o quê, e fechou a cara assim, falou assim, tem muita gente querendo passar a perna em você, assim. Aí a gente, pô, caramba, nada assim. Aí depois ele voltou assim, tipo, não lembra, né? Uhum. Ele veio dar um recado, né? Que eu falo, eles orientam. E na verdade muda os trejeitos. Muda os trejeitos, muda sim. Se você até encostar, dependendo da pessoa que está incorporada, você vai sentir ela gelada, entendeu? Se você encosta no coração, o batimento vai estar mais fraco. Muda totalmente os trejeitos, o jeito. Tipo assim, só mais uma dúvida. Vamos lá, vamos quando lá. você, tipo, quando a pessoa, por exemplo, vamos dizer assim, um tranca-rua ele incorpora em alguém. São vários elementos, por exemplo, incorpora aqui uma pessoa e outra ali, assim, ou é ele mesmo, é uma entidade só que incorpora naquela pessoa naquele momento? Ou são várias? Não sei explicar. Não, mas eu entendi, eu tô te entendendo. Vamos lá. E aí eu vou explicando, aí se não for a gente volta o foco. Mas é isso aí, vamos lá. É o seguinte, na verdade é uma falange. Porque pensa, um exemplo, vários terreiros estão trabalhando na mesma hora. Sim. Vários tranca-ruas, certo? Então não vai ter só um tranca-rua. É uma falange espiritual. É como se fosse uma pirâmide. O tranca-rua-chefe, podemos dizer, é uma forma errônea, mas só para tentar explicar melhor. E aí vai ter a falange dele. Então vai ter vários tranca-ruas. Porque senão seria humanamente impossível todo mundo ao mesmo tempo incorporando o tranca-rua. Tá? Então é a falange do tranca-rua, é a falange do Sete Catacumba, é a falange do Veludo. É uma falange. Todos os Exus têm uma falange. E aí é onde fica o chefe lá, podemos dizer, né, da pirâmide que vai comandando isso aí. Então é uma falange. Ah, tá. Não, porque eu ficava assim, caramba, assim, tipo, um Exu, tipo, como você falou, vários terreiros ali ao mesmo tempo. Então, tipo, ele incorpora aqui, incorpora ali, então aí ficava essa dúvida. É, né? porque na verdade, assim, seria o quê? Tipo assim, uma forma para vocês entenderem. O nome Tranca-Rua seria tipo um rótulo, na verdade é um ancestral seu da sua família, entendeu? Então seria, na maioria das vezes, como se fosse um ancestral, na maioria das vezes é um ancestral, um parente seu que vai entrar naquela falange. Então ele não vai dar o nome de Zé de João, ele vai dar o nome de Tranca-Rua. O outro vai dar o nome de Sete Catacumba, não vai dar o nome de Pedro, por exemplo. Mas a grande maioria são ancestrais familiares. E tem por afinidade também, né? Mas a maioria é familiar. Na verdade, o segredo é esse. É que esses nomes são bem pesados, assim. Né? São nomes que assim, colocaram pra gente que conhece, que tem amigos que são do meio e tal, então pra gente é natural, sabe? Mas para as pessoas que não conhecem, assim, a gente fala, pô, Exu Caveira, né? Tranca-rua, a pessoa já fica meio em pânico, né? Mas na verdade seria para determinar os reinos que eles trabalham, né? Por exemplo, um caveira, que você falou, ele vai trabalhar no reino do cemitério, então é o reino dos caveiras, né? Um tranca-rua vai trabalhar no reino da encruzilhada e assim vai. Então na verdade é para identificar os reinos que eles trabalham, que cada um tem o seu local de atuação, certo? É assim que funciona. E qual que é a relação dos orixás com o ser humano? Tipo, a relação, assim, espiritual? Então, os orixás já é outra coisa, outra pegada, que nem eu te falei, né? A energia da natureza, né? Não é um poderoso morto. O Iemanjá, a Iemanjá também é um orixá também. Orixá. Isso. A Iemanjá é a energia, por exemplo, da água, né? Da água do mar. Aqui no Brasil, né? Que na África, na verdade, a Iemanjá não é da água do mar salgado, né? Mas aqui no Brasil representa ela como a água do mar salgado. Né? Lá na África já vem como um rio que desemboca, tal. Aí cada lugar tem a sua história, porque na verdade o que acontece, né? Isso daí já é parte de candomblé, tá? Na verdade o candomblé não é africano, né? Ele juntou várias nações de negros que veio para cá e foi montado aqui. Não tem nada a ver com África. É bem diferente, totalmente diferente. Então, basicamente, o candomblé é brasileiro, a Umbanda é brasileira, a Quimbanda é brasileira, tá? Não tem nada a ver. O culto tradicional é diferente. E o da África é o culto tradicional. Né? Aqui o candomblé foi montado no Brasil, que chegou vários negros, né?
no período mais ou menos pré-colonial, colonial, e nas senzalas eles faziam os cultos deles. E aí foi desenvolvendo, com o passar do tempo, o culto que girou o nome de candomblé. Mas na verdade é brasileiro. Então a origem, pelo menos da Umbanda, não é então africana. Não, é tudo brasileiro. Caramba, Tudo sempre achei brasileiro. que tinha vindo de lá, junto com, que nem você falou, né? Os negros. Isso, os não, escravos, veio né? de lá, tá? Mas aí juntou várias nações de entendi. negros, entendeu? Tipo Mussurumbim, Malay. E aí nas senzalas eles foram juntando, foi fazendo essa fusão. E no entanto que primeiro veio a quimbanda, para depois vir a umbanda. A maioria das pessoas acham que veio a umbanda, mas não, né? E aí foi, né, entre barrancos, eles foram cultuando, né? E aí que veio o sincretismo também, porque não poderia pôr imagens ou coisas sacras deles, e colocavam as imagens daqui, né, do sincretismo para fazer o culto deles. Mas na verdade foi montado tudo aqui no Brasil. Umbanda, quimbanda, candomblé. Né? O culto tradicional lá, Urubá, é diferente, bem diferente. E como o candomblé ele consegue manter as raízes, assim, a tradição nesse mundo globalizado hoje em dia? É que, assim, qualquer, aí tem a sua nação, né? Mas qualquer nação, vai um exemplo, Angola, né? Ela, mesmo que você cultuar Angola, você é filho de um que passa pro neto do outro filho e assim vai indo, uma tradição, uma raiz, que eu falei que tem que ter uma raiz, que isso é muito importante, não vai ser totalmente igual, não vai ser totalmente idêntica. Porque, por exemplo, um vai ser filho do Oxóssi, né, num barracão, o outro vai ser filho de Ogum, e mesmo que aprendeu com aquele pai de santo, aquele zelador, aquele tata, ele vai também puxar as ramificações, lógico, mas também vai montar da forma que também ele foi aprendendo e cultuando, né, com os próprios orixás dele. Porque Não é uma coisa padrão, podemos dizer, uma coisa assim de receita de bolo. Sim. Porque como o mundo anda muito, hoje em dia tá muito rápido aquela globalização toda, né? Às vezes a essência ali pode se perder, né? Da cultura ali, da raiz, assim, né? Sim. Você não chega a ter medo disso, Não, não? mas aí é claro que, eu tô falando assim, mas deixa eu explicar direito. Existe sim. a tradição. Para um exemplo, para ser um zelador de candomblé, ele vai ter que entrar no terreiro, ser um abiã, ser um iaô, fazer as obrigações, entendeu? Para virar o iaô, fazer a obrigação de 1 ano, 3 anos, 5 anos, 7 anos. E nisso ele vai aprendendo a trajetória. Aí depois ainda vai ter que jogar o búzio para ver se vai confirmar para ele ser Então um tem todo um zelador. processo ali. E nisso você vai aprendendo. É como se fosse uma faculdade, podemos dizer, modo de dizer, né? A faculdade da vida, né? E você ali no começo, ali, como é que foi o seu começo ali dentro, ali, aos poucos os trabalhos que você foi fazendo? Como é que foi você ali o Tata pequenininho ali, no terreiro? Então, aí o que acontecia, né? Foi o que eu falei, sempre foi familiar, né? Sim. Então eu já seguia, que meu avô que ia nesse terreiro. Então você já tinha, desde mãe, avô... já foi tipo uma tradição familiar, né? Meu avô que já ia nesse terreiro, né? Na Bahia. Aí, através dele, levou minha mãe. Aí minha mãe já descobriu, né? Que vai trazendo de sangue, né? E aí a gente começa. E aí tudo começou essa história aí. Você lembra dos primeiros trabalhos que você fez assim? Faz muito tempo. Quer ver, ó, só de terreiro aberto, eu tenho mais de 20 anos de terreiro aberto. Um no interior de São Paulo e o outro aqui, né? Então já faz muito tempo. E mesmo eu já era um zelador, né? Um tata, antes de ter o terreiro, né? E aí depois eu fui indo, aí nem queria abrir e tal, não sei o que, aí a ancestralidade pediu, aí eu acabei abrindo, né, porque a gente tem que fazer. Como é que é? Ele chegou e falou assim, Tatá, tem que abrir, Tatá. Sabe, a gente é meio teimoso, né, quer fugir, mas aí não tem jeito, mas é lógico que mesmo antes de abrir eu já frequentava, né, já ia, nos outros terreiros fazia, e assim foi indo minha trajetória. Só na Umbanda Esotérica eu fiquei uns 6 anos, mais ou menos, pra você ter uma ideia. Teve um outro terreiro que eu fiquei uns 9 anos. E assim eu fui indo. E fui fazendo os rituais, né? De cada situação e cada culto tem que ter um ritual. Um exemplo, se você é da Umbanda, você tem que ser iniciado na Umbanda. Você tem que ser um sacerdote da Umbanda, você tem que fazer uma camarinha de caboclo, por exemplo. Se você é no candomblé, você tem que fazer uma camarinha de santo,
entendeu? E assim vai. Se você é da Jurema, você tem que ser tombado. Então, quer dizer, tudo tem que ter uma iniciação. Para você tocar o que for, você tem que ter uma iniciação. Né? Não importa a religião. Fala assim, você pode fazer tudo? Não, você vai fazer o que você é iniciado. Né? Você tem que saber o que está fazendo, você tem que ter preparo para isso. Não é qualquer um que chega lá e... Não, é loucura, né? É loucura porque você mexe com a vida das pessoas o dia inteiro, né? Sim. É loucura e irresponsabilidade, porque você tá atrasando o seu lado e tá atrasando o lado da pessoa. Mas você chegou a conhecer gente que foi lá, assim, tipo, digamos, de chapéu, assim... Ah, essas coisas é meio complicado a gente falar assim, né? Você olha, você fala assim, amigo, você não tá aqui porque seu coração não tá aqui, velho. Tem coisa que é meio, né, meio complicado, né? Mas eu acho que em todo ramo, em todo lugar, em tudo tem de tudo, né? É isso que eu ia falar. Eu acho que, principalmente nessa questão de religião, assim, essas coisas, a gente vai encontrar em todo lugar pessoas verdadeiras que estão fazendo realmente pelo bem, porque tem um chamado, e tem aquelas pessoas que vão querer se aproveitar de uma certa situação, de uma certa ingenuidade. Porque eu acho que as pessoas, quando elas procuram a religião, elas estão indo de coração aberto, né? Perfeito. Então é muito fácil um cara que age de má fé conseguir enganar essas pessoas, né? Mas isso eu acho que em todo lugar vai ter, e também não só no meio da religião. Qualquer lugar vai ter. Mas eu acho que lá dentro, como você já tá dentro, né, digamos, desse rolê faz tempo, então, eu acho que você sente na hora que você fala assim, mano, essa pessoa aqui não tá com... Tipo assim, aquela pessoa que vai pra conhecer o terreiro e tal, não sei o que, você olha e você fala assim, mano, essa não... Tem de tudo, né? É. Tem de tudo. Na Você já verdade, ganha, você consegue ganhar já. tem assim. de tudo em todo lugar, né? Muita gente vai pela dor, a maioria vai pela dor, né? Uma parte vai de curiosidade, outra parte vai, e assim vai, né? Tem de tudo. Já teve algum caso, assim, de, pô, sei lá, alguém de alguma outra religião que tinha muito preconceito e começou a conhecer e começou a se interessar e viu e se inseriu naquilo, falou, pô, aqui é meu lugar. Ah, eu já vi vários casos, Por exemplo, vários tipo, sei lá, um casos. pastor ou, sei lá, um testemunho de Jeová, assim, não sei o que. Sim, sim. Tinha preconceito total com... Eu já vi vários casos, que nem até um exemplo que eu estava comentando agora, não é em relação de preconceito, mas de ter a mente aberta. No nosso barracão lá do interior, ia um pastor lá no cruzeiro lá rezar, né? Fazer os cultos dele lá e eu até falava, reze por nós também. Então tem de tudo, né? Sim. Tem a mente aberta, tem o que não é, e assim vai indo. Nessa jornada a gente vai encontrando de sim, tudo, né? Eu lembro quando eu era muito novo, assim, eu lembro que tinha muito preconceito, assim, e tinha muita gente... Postava muita reportagem, né, de pessoal queimando terreiro, né? Sim, assim, né? sim. E, poxa, aí você fica pensando, caramba, pô, tudo bem, às vezes a pessoa não segue a sua religião, mas a pessoa, ela tendo o bem no coração, né, ela tá querendo o bem das pessoas, ela não vai fazer mal pra ninguém, pô. Aí, pô, pensa, tipo, aí descobriram que era, tipo, um pessoal de uma igreja que queimaram lá um terreiro e tal. Você pensa, caramba, mano, por que você vai fazer isso, cara? Assim, qual que é a necessidade de você... intolerância, né? É complicado. É porque aquela coisa. Então, vai daquele coisa que a gente tá falando no começo, né? Tipo, o pessoal fala assim, pô, não sei o que é coisa do diabo, então, tipo, vamos queimar, vamos, sabe? Tipo, e não é assim, cara. Eu costumo dizer que a maldade tá no homem, né? É. A maldade é o homem, né? O diabo é o homem, né? A realidade é essa. Brincadeiras à parte, mas é a realidade, né? Sim. A maldade tá no homem, né? Você não viu? Acho que foi agora no final de semana o jogo lá que teve no Pernambuco lá. Não vi. O Santa o Eu Santa sou Cruz meio- tá- eu sou meio Não, desligado mas de- as brigas de torcida lá, É? cara, Nossa, mas pegaram foi- um cara lá, mano, acho que 10, 15 pessoas. Acho que o cara não morreu, cara, mas se não morreu foi Então, por Deus, assim, maldade tipo, é mano, homem você olha mesmo. assim, você fala, mano, como o ser humano é capaz disso? Beleza, você tem uma rivalidade ali com outro time, beleza. Eu acho válido ter, tá ligado, essa parada, assim, mas, pô, você vê que o cara já tá ali no chão, mano, já era, tá ligado? Segue o baile, agora você... É uns bagulho que você não... Mas- Como o ser humano chega a esse ponto, tá ligado? Tipo, de querer mesmo tirar a vida do cara por causa de um... Que seja o futebol, que seja a religião, que seja qualquer coisa, tá ligado? É Foda complicado. isso, irmão. Exu uma vez disse que ele é o espelho, né? Ele mostra pra gente o que a gente é. Então, por isso que tem gente que tem meio preconceito também. Porque fica meio receoso dele te mostrar o que você é, né? Então, ele é bem o espelho, ele vai te mostrar a versão que você é. Então, é isso a realidade. Então, é o homem, né? Que fala, o diabo é o homem. O homem tem a maldade. O homem que faz a maldade, né? Você falou muito na questão do chamado, né? Que você Uhum. teve e tal. Pode negar esse chamado? Você tem a opção de... Então, a gente é livre,
Você tem o livre-arbítrio de não Nós somos querer- livres, nós somos livres. A gente tem o livre-arbítrio, nós somos livres, principalmente aqui em banda. Mas você é livre, você não é obrigado a fazer nada, certo? Só que você tem que saber o que você faz. E você tem que fazer de coração. Não adianta você fazer por fazer, ou querer fazer por status, ou querer, entendeu? Ninguém é obrigado a nada. Ninguém te obriga a nada. Só que você tem um caminho e você sabe seu caminho. E aí você vai decidir o que você quer ou não. Toda ação tem uma reação e tudo tem essa consequência, entendeu? Então não existe esse negócio de prisão. Eu vou falar agora mais da Kimbanda, né? Existem acordos, existem pactos. Né? O que é pacto? É um acordo. E o melhor pacto que eu posso falar por mim é a lealdade com eles. É a lealdade com nossos poderosos mortos. É nisso que eu acredito, entendeu? Isso é um pacto. Você ser leal, você fazer as coisas de coração. Não querer fazer por troca, não querer fazer por status, não querer fazer para aparecer. Vantagem, né? Vantagem, então isso daí não vira. O que vira, começa daí o pacto, a lealdade. Entendeu? Honrar os poderosos mortos, glorificar. É isso que é a Kimbanda, resumindo o que é uma Kimbanda. Você falando esse referente a pacto, já chegaram a procurar vocês ou algum terreiro assim, tipo, gente, eu queria fazer um pacto pra ganhar dinheiro, ficar rico. E você falou, amigão, você tá no lugar errado. Não, existe de tudo, existe de tudo. E se realmente existe isso, desse negócio de ter um pacto com Então- uma entidade? Então vamos lá. Desculpa, é porque a gente. Não, tá certo, tá certo. É isso aí, nós estamos aqui para tirar as dúvidas, esclarecer, bater um papo legal. Sim. Primeira coisa para você fazer um pacto, primeira coisa você vai ter que jogar. Por que você vai jogar? Porque você vai perguntar pro jogo, pro morto, se você tem caminho naquilo. Não adianta chegar num lugar e falar, eu quero ficar rico. Se você não tiver caminho de riqueza, você não vai ficar, só vão te tirar dinheiro, desculpa. Entendeu? Agora, se você tiver um caminho, destino, Exu vai te ajudar. Então, primeira coisa, você tem que fazer um jogo. Você tem que jogar, ver, consultar. O povo acha que é pirim-pim-pim. Não existe isso. Isso é mentira. Não existe pirim-pim-pim. Não existe Harry Potter. Entendeu? A Kimbanda é direta e reta. Eu quero fazer um pacto. Vamos lá jogar. Vamos ver. Vamos ver o que o Búzio vai falar. O Búzio de Exu vai falar. O que o Exu vai falar. Ah, eu não quero jogar o Búzio. Vou falar direto com a entidade. Seja da forma que for. Mas primeiro você tem que fazer uma consulta. Né? E aí ver se você tem possibilidades daquilo. Senão seria muito fácil, né? Todo Tata seria rico e assim vai, né? Não precisa trabalhar, não é assim que funciona. Isso daí é uma ilusão. Sim, também tem aquele lance de pessoal ficar falando assim, de fazer amarração de amor, né? Porque realmente quando a pessoa ela tem aquela decepção amorosa, ela meio que vai pra tudo, assim, né? E eu vi uma vez uma mulher falando, acho que uma mulher que jogava abuso, ela falou assim, meu, você tem que ver se a pessoa tá no seu caminho, cara. Exato, perfeito. Não É bem adianta, isso. não adianta se a pessoa não tiver no seu caminho, não adianta você fazer. A pessoa pode até voltar, mas se ela voltar, ela vai voltar uma múmia. Não vai voltar ser feliz, vai ficar amarrado, o próprio nome fala. E é assim que funciona. E o que acontece? Para fazer isso, que nem falou, você acabou de falar, perfeito, que essa pessoa falou, o que você tem que fazer? A primeira coisa é fazer o jogo, para ver se tá no caminho. Aí tudo bem, você quer trazer? Você pode até trazer, mas tudo tem consequência. É o livre-arbítrio. Você tem que pagar pela consequência. Aí você sabe o que você faz. Ninguém é criança. Aí a pessoa quer porque quer. Acontece exatamente o que você falou. Vai ficar uma múmia lá engessada. E nenhum dos dois vai ser feliz. Vale a pena? Porque tem relatos de pessoas que sofreram amarração, que tiveram amarração. A pessoa fala assim, eu não sei porquê, mas eu tinha na cabeça que eu tinha que estar perto da pessoa, só que eu tava lá, mas alguma coisa parece que me prendia ali, não era assim, a pessoa não se sentia que ela era ela só tinha na cabeça dela que ela tinha que estar ali. Mas a pessoa vira, tipo, ela não tem meio que ela não é feliz ali, né? Ela Não, tá ali por tá. vira um vegetal, né? E aí o que acontece? Aí você envolve um monte de coisa. Você acaba atrapalhando a sua vida, você acaba atrapalhando a vida da pessoa. Quem fez também tem que saber o que vai fazer também, porque senão tudo tem ação e a reação. É assim que funciona. Então é muito sério, você tem que fazer um jogo. A primeira coisa, eu conselho, se pedisse um conselho, se fosse bom, faça um jogo, pra tirar as dúvidas. E Não também, faça as coisas e aleatórias. também ali no jogo, que você falou assim, o Exu ali, a entidade que você for trabalhar, ela vai abrir os seus caminhos pra você ter uma oportunidade de estar com aquela pessoa. Ela não vai te dar a pessoa na mão, né? Não é tipo Não. aquela coisa de,
Vou lá fazer vou lá abrir meus caminhos, a pessoa no dia seguinte vai estar tocando a campainha. Não, isso não existe. Que nem uma vez o Exu falou, você quer que eu te traga uma mala de dinheiro de ouro? Não é assim, entendeu? Ele vai te abrir teu caminho, por exemplo, que nem você falou, mas se você não levantar, não correr, não ir atrás, você ficar dormindo até meio-dia, que caminho que vai estar aberto? Exatamente. Pode fazer a magia que for, o feitiço que for, então você tem que fazer sua parte. É assim que funciona. Na verdade, é uma via de mão dupla. Tá? Eu faço minha parte, você faz a sua. Aí, se todo mundo fazer a sua parte, dá tudo certo. Sim. Ele te direciona, né? Exatamente. Ele não vai cair uma mala de dinheiro na sua casa, né? Ele pode te Entendeu? direcionar. Às vezes ele pode derrubar o mundo por você, tá? Ele faz acontecer, só que você tem que fazer o seu. Sim. Tá? Eu já vi muita coisa que eu falo, meu Deus do céu, esse é o demônio mesmo, né? Tem alguma coisa que você pode contar pra Modéstia à gente parte aí? brincando. Hã? Tem uma coisa dessa aí que você pode contar pra Tem gente? várias histórias aí. Conta uma pra gente aí, Tem várias histórias. Tem várias histórias. Histórias, tipo, perdidas já, de tipo, pessoa doente, terminal e melhorar, que nenhum médico soube explicar o que aconteceu, entendeu? O que aconteceu? O médico falou, você tem fé em alguma coisa? Então, ó, foi sua fé. Entendeu? Então tem coisas que é o sobrenatural, é a fé. Só que a fé funciona como? Você tem que juntar elementos. Você tem que, para fazer os trabalhos, como eu falei, primeiro você vai jogar, depois você vai ter que juntar os elementos certos. Você vai ter que saber o que você vai fazer. Porque o que é um quimbanda? Eu sou um quimbandeiro, tá? E o quimbandeiro é um quimbanda. O que é um quimbanda? É o feiticeiro que cura. Ele tem que dar a dosagem certa do remédio. Se ele dá demais, ele também mata. Nem todo remédio cura. Entendeu? Então você tem que saber os elementos certos, o ritual certo, como fazer para curar. Né? Então é assim que funciona. Nem de mais, nem de menos. Senão dá problema. Tá? E tinha uma pergunta. Meu, tem muitos relatos, né? Assim, que a gente vai falar assim, que fulano fez pacto pra ficar famoso, aí teve que sacrificar animais, sacrificar mulheres virgens, crianças, as coisas assim. Não tô dizendo que lá vocês fazem isso, tô dizendo assim, que se realmente isso acontece em algum outro âmbito da espiritualidade, se isso realmente é possível. Desculpa se pode ser um assunto meio pesado, assim, mas é uma dúvida que eu particularmente tenho, Tatá. Vamos lá. Olha, como eu falei, né? Eu acho que nesse mundo existe tudo. Mas dentro da Quimbanda não existe nada de matar ninguém. Eu sei que da Quimbanda não, mas em outros âmbitos, Outros segmentos espirituais. outras é possível isso acontecer? Eu sinceramente não conheço, mas nesse mundo tem de tudo, né? Agora, sacrifício de animal existe, mas não de gente, né? Porque dependendo do trabalho, o que é? Uma doação energética, tá? A energia é aquela vida, por exemplo, por uma vida, vai. Um exemplo, uma pessoa tá doente, vai. Aí o que tem que fazer? Vai um exemplo, um trabalho que você vai dar a vida daquele bicho para a pessoa curar. Você vai jogar a doença na pessoa. Seria um exemplo na língua da religião, seria uma troca de cabeça. Sim. Existe, sacrifícios animais existe, ou mesmo até para alimentação. Doar o axé, o sangue e você comer o bicho. Sim. Isso é normal. Agora a gente, eu não conheço. Sim. Entendeu? Não, é porque... Mas eu não sei, informações né? históricas que É que o fulano povo fez um pacto... maquia demais, né? Mas, como a gente sabe, no mundo deve ter de tudo, né? E tem ali assim, alguns espíritos, algumas entidades, assim, que elas se alimentam da energia daquele momento. Por exemplo, assim, pode ser, como no manjo... Sim, energia vital, o sangue, a menga, a gente chama de menga. Sei lá, tem uma entidade... Foi histórias que eu ouvi, tá? Não, tranquilo. Supostamente, né? É a palavra do momento, supostamente. Tipo assim, o cara foi fazer um sacrifício, e a entidade pediu um ser humano, sei lá, um humano lá, e deixar a pessoa com medo, aquele medo de morrer, que o espírito, a entidade se alimenta daquilo, aí ela conseguiu aquilo, né, ela vai, abre os seus caminhos, ou sei lá, te dá dinheiro, riqueza, te dá oportunidade, assim, né? Realmente tem esse lance do espírito ele se alimentar daquela energia, tanto boa quanto negativa? Ficou como eu falei, de gente, não. Agora, de um bicho, sim. Energia vital, é a menga, né? É o impulso que você dá para dar continuidade.
Na quimbanda tem a menga, sim. Tá? Ah. Energia vital. Mas de bicho, animal. Né? Galo, bode, tá? Não é gente, não. E aí foi o que eu falei, como eu dei um exemplo do trabalho de troca de cabeça. Às vezes você sacrifica um animal para fazer. É um ritual, né? E não é nada também uma forma que dolorida, né? Uma coisa que é feito rituais, rezas, né? Vários procedimentos, que eu não posso entrar em detalhes aqui. Mas aí o que você faz? Você vai tirar a doença, a intenção desse ritual é tirar a doença dessa pessoa para jogar pro bicho. E aí você sacrifica o animal em prol disso, né? Que é a troca de cabeça, como eu falei, um exemplo. Mas existem vários tipos de rituais, né? Mas esse daí de gente eu nunca ouvi falar. Quer dizer, a gente ouve falar de tudo, né? Mas dentro da quimbanda eu tô Sim, falando. mas ali que você viu que você nunca viu Não, nada de perto. nem né? imagino, Assim. não. Você falou de um dos motivos ser na questão da doença, né? Da Certo. troca de cabeça. Hum. É só para motivos de doença que existe a questão do sacrifício? Não, Ou para outros, não, pra vários trabalhos. Para outros motivos também? Vários motivos. feito Foi um também, é feito exemplo que eu dei. sacrifício. Ah, entendi. É para vários trabalhos. Ah, entendi. Tá? É para trabalhos diversos, tá? Ah, entendi. Como outros elementos que vai também. Comidas e um monte de coisa. Uhum. né? Ô, Tata, o que as entidades falavam pra você na época da pandemia? Assim, referente o porquê que aconteceu. Eles deram vários relatos, inclusive até... Qualquer parte espiritual. eu não me recordo agora, mas inclusive até a minha secretária gravou ele falando no... Posso falar? Quem? Posso falar? Pode falar tudo Pode que você falar. quiser, cara. velho. No canal do YouTube meu e tem umas gravação lá, Uhum. entendeu? Mas assim, agora eu não lembro, mas eles tem várias lá no... Só que aí não é no Quimbanda, é no Templo Baía Sagrada, no YouTube lá. Tem ele dando várias explicações sobre isso, falando. Inclusive, já desceram antes, e antes de acontecer que ninguém sabia, e já deram o recado no terreiro. Uhum. É impressionante a ancestralidade, como sabe das coisas. Um pouco antes de acontecer, acho que começou em março, se eu não me engano, parece, não foi? Foi no finalzinho, no finalzinho de 2019. Mas realmente o negócio ele Estourou em explodiu 2020. no início de 2020, mais ou menos Foi. março, porque eu lembro que rolou o carnaval, um pouco depois do carnaval foi que, tipo, explodiu, assim. Tanto que eu até acho que, tipo, a galera poderosa já sabia que tava rolando, mas, tipo assim, carnaval, turista, vamos ganhar dinheiro, a gente segura a Depois a informação gente vê, né, que faz. e depois solta, né? Uhum. Então, um pouquinho antes, acho que lá para não me recordo, mas acho que setembro e outubro já deram o recado. Já deram o recado sobre isso. É porque assim, né? Tem muitas informações, assim, hoje em dia, como a gente utiliza muito a internet, então tem muitas informações, aí a gente fica naquela, assim, tipo, pô, porque o fulano teve um contato com um espírito tal, o espírito tal disse isso, o espírito tal disse aquilo, e aí, durante essa época da pandemia, né, falou assim, não, porque o espírito explicou que isso aí é pra poder aproximar a humanidade e tal, aquela coisa toda, assim. Aí você fica meio, tipo, sabe, perdido, você fala, caramba, que é o que, né, mano? Como é que eu vou saber o que é verdadeiro? O que estão falando? Porque às vezes pode ser uma pessoa que a gente tá inventando uma história ali e... né? Sim, na verdade é difícil de saber assim, né? É complicado, né? E tipo assim, que nem quando ele desceu, ele falou lá no terreiro, lá no Magira, lá, né? Num trabalho que a gente tava fazendo. E eu não sei até se acho que a menina não chegou a gravar a secretária, mas depois ele já veio de novo e falou. Aí ela gravou alguma coisa e postou. Mas é difícil, né? Os mentores, eles orientam, seja os mentores, os poderosos mortos, a religião que for, eles orientam, eles falam bastante coisa, assim. Mas eles têm um limite também deles, né? Nem tudo pode ser revelado. Sim. Mas foi avisado. No nosso tempo foi avisado. Porque foi uma pandemia mundial, né, cara? Morreu muita gente, né? Então... Não, agora imagine quantas almas ficaram perdidas, morrer assim, né? Porque quando você tem um choque, né, brusco de morte, você fica desorientado, muitas almas ficam orientadas. Então imagine no lado espiritual o fuzuê, né? Até acertar tudo e tal. Complicado. Até entra nesse assunto que você falou assim, meu, é difícil para as pessoas que não creem na espiritualidade quando elas desencarnam? Porque o que acontece? Porque eu vou falar do lado, né, que eu pratico, que eu acredito, Sim. né? Eu não posso falar pelos outros. Mas por quê? O que acontece? Se a pessoa não acredita que ela morreu, ela vai ficar presa lá no caixão, ela vai ficar presa na matéria. Imagina.
cara vai ficar sofrendo. Ele não vai entrar num caminho. Porque quando você morre, você vai ter um caminho, né? Aí você vai, dependendo do que você fez, você vai ter seu caminho. E aí vai, mas e se você não acredita na morte, como que você vai ficar? É difícil até você aceitar, até alguém conseguir te resgatar, né? Na parte espiritual eu tô falando, né? Que eu acredito. Sim. Eu também não sou o dono da verdade. Tudo Sim, que eu tô claro. falando aqui é experiência minha e que eu passo e que eu acredito, né? Sim. Cada um tem o seu ponto de vista. Claro. Não, é porque uma vez eu fui no centro espírita e Uhum. tal, e eu vi até um cara lá falando, ele falou assim, meu, que teve um caso de um cara que ele faleceu e ele não acreditou. Ele falou assim, não, mano, tem jogo do Corinthians semana que vem, não posso morrer agora, é um jogo importante, sabe? E ele ficou tão preso Eu naquilo acredito. que ele não... Ficar preso na E os matéria. guias querendo levar ele É, embora, ele falou assim, não, tem jogo, não, vou morrer agora não. Eu Porque, assim, acredito. E ele ficou tão preso Hum. naquilo que ele não foi, que demoraram pra conseguir Até levar conseguir ele, né? resgatar. E, assim, pra quem escuta, assim, deve achar que é besteira, assim, não. Mas é, realmente, se você parar pra pensar, você fala assim, é verdade. Porque a pessoa, às vezes, ela é tão fanática, ou tão por alguma coisa, porque que ela fica naquilo e ela não consegue largar, né? geralmente sofre muito quem é preso muito na matéria, né? Uhum, Imagine, fanático, a semana que vem tem um jogo, o cara não pode ir? uhum. E aí, como que ele vai ficar? Que nem você falou, é isso mesmo, entendeu? A pessoa fica muito presa. Então, até ela entender, até ela passar por um processo, né? Entendimento, que desligar totalmente. Você acha que é mais fácil para as pessoas que têm, pelo menos, um conhecimento espiritual? Assim, na hora da passagem? Porque, assim, pelo menos, ela pelo menos tem uma ideia Eu acho de que sim, porque ela tem uma consciência, né? Sim. Sua consciência ninguém vai te tirar, né? Sim. Você vai, o corpo você vai perder. O corpo, né, não é seu, você tá de passagem aqui, mas você tem uma consciência, né? Então você vai ter um entendimento que já chegou, que você já partiu, né? Você vai ter uma visão diferente. E- Quem acredita, né? Porque quem não acredita vai achar que acabou, Uhum. né? É, porque tem muita gente que fala assim, morreu já era, ficou tudo escuro, É. não vejo mais nada, já era, né? E eu acho meio vago pensar assim. cara. É Eu aquele acho que- negócio que nem eu te falei, né? Eu posso falar pela minha visão, né? Cada Sim. um tem uma visão, né? É, É, complicado, né? Você também tá entendendo o que eu tô falando, né? Imagina claro. a pessoa ficar totalmente presa ali e não tá ali. Imagina que a pessoa sofre. Porque você vai desligar da sua matéria, né? A matéria vai apodrecer lá no caixão, mas o seu espírito não. E aí? Que eu acredito no espírito. E aí, como que faz? Ficar lá corroendo, vendo lá as traças te corroer, os bichos te corroer? Complicado. Imagina que essa pessoa sofre, esse espírito, né? Porque na verdade, você não morre. Na verdade, você só muda de plano, você só larga o corpo. O seu espírito não vai morrer. Eu acredito assim, né? Agora, tem gente que não. É, eu também acredito. É. E eu acho que deve ser muito difícil para as pessoas que são de outras religiões, assim, que pensam, né, dessa forma. Tipo, pensar, pô, morreu já era, ficou tudo escuro, pronto. E a pessoa, ela percebe que ela morreu e ela fala assim, meu, e agora? O que Complicado. eu faço? Aí fica aquela confusão toda, né? Que nem a gente que mexe com o espírito. Vai acreditar nos espíritos. Que nem se eu não acreditar nos meus ancestrais, então o que, que é? Uma loucura coletiva no terreiro, todo mundo incorporando, tá louco? Sim. Né? São espíritos ancestrais, dos antepassados nossos. Então quer dizer, eles não morreram. Morreu o corpo, mas o espírito tá lá. Dá continuidade. Tem até aquele filme lá, O Nosso Lar, né? Que basicamente ele mostra assim como. É uma visão espírita, assim, né? é bem por aí. Que, tipo, o cara morre e aí ele. Acredita que ele morreu, aí ele tá lá no umbral. Falando nisso, existe um umbral, cara? Então, Assim, pro meu do seu conceito, conceito. não. Pro meu conceito, não. Não existe umbral Não. assim no seu Pro conceito. meu conceito não existe umbral, não existe lei do retorno, existe consequências, como eu estava te explicando. Né? O que você vai fazer, você vai ter as consequências, mas não é que é a lei do retorno. Pro Quimbandeira não existe a lei do retorno. Você vai chegar lá, um exemplo, para jogar comigo, você faz isso, faz aquilo, vai depender se eu quero fazer ou não sou obrigado, entendeu? Como eu falo, o problema é o homem. E aí o que eu vou fazer, eu posso ter consequências ou não, e você também. É o homem. O diabo é o ser humano homem. Homem, né? Né? Entendeu? Então não existe isso daí de umbral, na minha concepção. Tô te explicando a forma de pensar, entendeu? Existem as suas consequências. Sim. Se você fazer coisa boa, você vai atrair coisa boa. Se fazer coisa ruim, você vai atrair coisa ruim. É energia, né? É energia, Isso. aquela coisa, né? Isso. Se você tá enrolado numa energia negativa, então na hora de desencarnar, você vai ter aquela. É tudo energia. Então, às vezes a pessoa pensa que Quimbanda só mexe, né? Mexe com Exu, faz o mal. O mal não, o mal é o ser humano. Vai depender de você, o que você quer fazer, né?
Se você tá procurando a maldade, alguém quer fazer a maldade, o problema é seu e quem que tá fazendo a maldade. E tem consequências, mas é a consequência do caminho, né? Que cada um segue, né? Assim. Tem aquela coisa, né? Se a pessoa, ela é, que nem você falou, muito ligada à matéria, a pessoa que passa por cima dos outros, que faz tudo pra ter aquele benefício material, que só pensa nela. Meu, na hora que ela desencarna, cara. Tudo tem consequência. Tudo tem consequência. É. Tudo. Não adianta. Toda ação tem uma reação. Sim. Isso daí é lei, é física, né? Então eu acredito nisso, que toda ação tem uma reação. Então se você plantar coisa boa, você vai ter coisa boa. Se você plantar coisa ruim, meu amigo, uma hora a conta chega, Sim. né? E é isso aí que acontece. E, meu, mais uma pergunta, Tatá. Vamos que lá. os seus guias, seus orixás, orixá não, as entidades que você trabalha e tal, o que eles dizem pra gente que vai acontecer no futuro? O que a gente tem que começar a se conscientizar, assim, o ser humano no todo, assim? Olha, acho que essa pergunta nunca fizeram pra eles, mas é basicamente, acho que, eu não sei, né? Porque a gente tá vivendo um momento de muita incerteza, né? Não só no Brasil, mas como no mundo inteiro, né? Então, Sim. Jerusalém, a guerra da Ucrânia, e, não sei o que, agora o Trump no poder, e aquela coisa toda, tipo, de Então, guerra e tal. isso daí é o quê? Disputa de ego, disputa de poder, disputa de dinheiro, né? Então, eu acho que vem tudo isso que já veio de antigamente, né? Porque já voltando pelas pandemias, essa não é a primeira pandemia, e você pode reparar mais ou menos que de 100 em 100 anos, mais ou menos, tem sempre alguma pandemia, alguma coisa. Por que será que acontece isso? Isso que tava falando o Exu quando, que eu até falei que a secretária, ela gravou a menina, a minha filha de santo mais velho, eu chamo ela de secretária, né? Então, por que vem essas coisas? Por que vem essas coisas? É tudo o quê? Consequências da atitude dos homens. Então, enquanto o homem não mudar a mente, enquanto não mudar a cabeça, enquanto as coisas, porque né? Não é verdade? É é. complicado, porque pode reparar, a pandemia, não é a primeira pandemia. Quantas já teve? Já várias. Quantas, né? Quanto já aconteceu? Quantas mortes já foram ceifadas assim? Guerras também, várias. Guerras, quantas guerras? Olha as guerras aí. E aí? Até hoje, né? Nunca para, né? Nunca Se for para, ver, sempre então. tem uma guerrinha rolando. E aí? Tudo é consequência. Então, E quer aí? dizer, você vai plantar, você vai colher, né? E Não é tem toda muito aquela o que coisa fazer. que você falou de ego, né? Ego. A maioria é ego, poder, dinheiro. Pode reparar, sempre fica nesse círculo. Sim. Sempre. É, o Entendeu? poder- Disputa de É ego. porque chega um momento que a pessoa tem tanto dinheiro, ou sei lá, tem tanto poder e dinheiro, que não é mais isso. Eu acho é que ela poder. começa a ter Porque o mesmo cara que tem 10 milhões, ele vai ter o mesmo carro que um cara que tem 10 bilhões vai ter. Mesma casa que um cara de 10 bilhões tem, um cara que tem 10 milhões também. Então chega um momento que não é mais dinheiro, tá ligado? Já é lance de poder. Tipo, quem quer ser mais do que o outro, tá ligado? E aquela coisa também de você ter tanto poder, você ficar acima do bem e do mal, né? Você fala assim, Sim. não eu posso, sabe? Eu só tenho poderoso. É que nem quando você vê quando, tipo assim, quando um filho de um artista, de alguém poderoso só mata alguém ou tá envolvido em algum tipo de escândalo, sabe? Uhum. Aí você tem aquela não, mas eu sou filho de tal, sabe? Sim. Fica com aquela sensação que a pessoa tá além acima do bem e do mal, né? Eu tô vendo aquele documentário do Puff Daddy. Não sei se você viu. Não cheguei a ver. Aquele cara, aquele rapper americano lá, que aquela caiu a confusão casa toda. dele, que ele fazia Umas festas lá. umas festas lá cabulosa, que tinha assédio, tinha um monte de. Ele estuprava. Não sei se foi no final do ano passado, não? Não cheguei a ver, não cheguei a ver. Estourou. Era um cara que eu tô vendo, né? Saiu acho que esse final de semana esse documentário. E era um cara que era super, hiper, mega poderoso na HBO. Super, hiper, mega poderoso lá nos Estados Unidos. Já tinha sido indiciado em várias coisas e sempre ele se safava por causa da grana e do poder do cara, tá ligado? Então, e o cara já era milionário desde os 19 anos, né? Ele que lançou, não sei se você manja, tipo, o Mr. Big lá dos Estados Unidos, lá o rapper americano lá, ele tinha lá, e ele lançou vários artistas, né? Então ele tinha um cara que tinha muito dinheiro, então chegou no momento que ele só queria poder, e ele achava que podia fazer tudo, tá ligado? Então acho que isso que move muitas guerras, né? Falam até que a pandemia foi um vírus, foi meio criado ali pra dar uma... Uhum.
Pode ser que sim, pode ser que não, mas não duvido também, tá ligado? Que hoje é muito isso, né? Ela Sim. briga, ela luta por poder. E sempre gera, querendo ou não, vai gerar uma consequência, né? Sim, muita gente paga pelo erro e ego dos outros, né? Aí vai naquele negócio que eu tinha comentado, que, pô, a gente fica meio, né, pô, o que vai acontecer? O que eu tenho que fazer? Meu, será que daqui a pouco vai estourar uma bomba aí, vai morrer todo mundo? E aquela incerteza, Ah, sabe? mas eu acho que não, acho que o lance é comprar Bitcoin, velho. E mandar o Estado se fuder e viver sua vida, tá ligado? Acho que esse é o lance. É, que aí você vê a história que, pô, os caras tão. Os milionários aí fazendo bunker aí. O Elon Musk querendo ir pra Marte. E você fala, pô, mano, os caras tão sabendo de alguma coisa que a gente não sabe, né? Mas entra naquele negócio de teoria da conspiração e tal, né? Sim, é porque, que nem falam, às vezes os caras têm tanto dinheiro que não sabem o que eu vou fazer. Vou fazer um bunker, vou explorar fora da terra, tá ligado? Que às vezes os caras não sabem mais o que fazer e quer, tipo, ser o precursor de muitas tendências, né? Tendências, tecnologias, então por isso que rola muito essas paradas também. Ô, Tata, mano, como que é o dia a dia no Candomblé, cara? Como que é a rotina semanal ali no Candomblé? Como é que vocês fazem? Como é que é a rotina de vocês lá? No candomblé, É. candomblé, foi o que eu falei, é mais orixá. Orixá. Não, desculpa, Tá. perdão. Não tem problema, você fala de novo. Ele é da Quimbanda. Da Quimbanda. Como que é a rotina na Quimbanda, cara, no terreiro? Tá, rotina da Quimbanda. É muito trabalho, é muito jogo, a assistência, você tem que jogar, você tem que orientar, certo? Tem que fazer os trabalhos. Resumindo, a gente não para. Não para, é corrido. É trabalho, é jogo, é trabalho, é jogo, tá sempre correndo pra baixo e pra cima. Às vezes buscando material, né? Tem materiais que é difícil de achar, encomendar, né? Por exemplo, alguma erva que não tem aqui, não é época dela. Então aí você tem que procurar e por aí vai. Mas assim, correria total. Sim. Você tem um galpão, você tava falando, né? Interior, eu tenho. Lá eu costumo tocar mais nação, né? Candomblé. Saída de santo e tal. E aqui eu tô tocando mais quimbanda. Aí você tem um templo. Isso. Aqui e lá. Aqui lá. É. Só que a estrutura em si é um pouquinho diferente, né? Estrutura assim é um pouquinho diferente. Entendi. Aí você abre semanalmente lá. Não, vamos lá. A quimbanda eu faço cultos com trabalho, tá? Mais ou menos de 15 em 15 dias, tá? Aí são trabalhos coletivos, né? Vamos fazer um trabalho para prosperidade. Aí quem se interessar vai participar desse trabalho coletivo, tá? Não é um trabalho específico de fazer um jogo e fazer uma coisa específica para a pessoa. Aí são os cultos, né? São as giras, junto com o trabalho. Agora, o jogo que eu tava falando e o trabalho já é uma coisa coletiva. Então, já coisa particular. São duas coisas distintas. Ah, então você faz mais atendimento, vamos dizer atendimento, mais atendimento, isso. então, Atendimento e o culto, né? O culto, tá. tipo, de 15 em 15 dias. O atendimento, não. O atendimento é direto. Quando tem, você vai fazendo. Ou é jogo, ou é quantidade, e assim você vai. Qual que é o... Você até comentou um pouco, mas assim, eu vou perguntar de novo. Qual que é o motivo que as pessoas mais te procuram, assim? Que você vê que por todos os motivos. Que é mais... assim, você acompanhando, qual que é o mais recorrente? Seria o que mais... Hoje em dia, mais recorrendo, mais dinheiro. Financeiro. Dinheiro e amor. Mais sentimental mais amor e financeiro. Hoje. Né? Hoje seria mais isso. Caramba. Aí vai aquele negócio, aí joga lá os você joga, você faz a consulta pra ter uma ideia do que tá acontecendo. Porque às vezes, o que acontece? Você não pode dar um tiro sem ver pra onde vai o tiro. A pessoa fala, eu tô precisando de um trabalho pra abrir caminho financeiro. Só que você não sabe o que a pessoa tem. Às vezes ela tem um trabalho feito pra isso, às vezes tá no caminho, o que tá acontecendo, ou às vezes ela fez alguma coisa, alguma quisina, então você tem que descobrir o que é. Não é tão simples, né? Você tem que descobrir o que é. Às vezes tem que fazer uma limpeza, tá com um egum na casa dela, alguma coisa, tem que fazer uma limpeza. Aí você tem que ver o que é pra ver o que você vai fazer. Porque se você dá um tiro aleatório, fica muito vago. Às vezes você atira no peito, vai sempre pega no pé, entendeu? Então você tem que fazer uma coisa mais específica. E você consegue identificar quando tem um trabalho feito pra pessoa? Você vai jogar pra identificar. Uhum. Você tá com um trabalho aí, precisa desmanchar primeiro esse trabalho.
Ah, vai resolver? Aí você vai jogar no jogo pra ver se já resolve, você tem que fazer outra coisa, entendeu? É assim que entendi. funciona. E- Você tem que ter a ideia básica do que tá acontecendo. Já pegou algum caso lá que fizeram um trabalho pra pessoa? Falou, esse trabalho aqui tá pesado, né, amigo? Vixe, vale, isso é o que mais Esse tem. trabalho aí tá. É o Tem que que mais- desenrolar isso aí. Fala, meu amigo, o que você aprontou aí? Tô com muita raiva de você. Acontece. Não, porque eu imagino, né, mano? Quer dizer, deve ter uns casos, Tem. deve ter uns casos que o pessoal Tem. chega lá e fala assim, Ah, caramba, meu. amigo. Você aprontou, hein? Você pegou a mulher de quem, irmão? Não, mas acontece, tem sim. E às vezes não, às vezes, tipo, coisas que acontecem naturalmente, entendeu? Como, por exemplo, a pessoa vai numa igreja e acaba pegando um egum sem querer, vai no cemitério e pega um egum sem querer. Egum Entendeu? seria o quê? O egum é o tipo espírito de morto, mas sem luz. Não é o poderoso morto que eu falo que é o Exu. É tipo um... Um egum é o morto que tá perdido. É aquele zombeteiro. É o... Qual que é o nome que usa? É o Quiumba. Encosto. Não, não é encosto, é o... Tem um nome pra ver se é a mesma coisa, é o... Como que é, mano, que usa? Quiumba, egum. Não, tem um outro nome, Ok. é... Obsessor. Obsessor. Seria tipo como se fosse, isso. em outras palavras, Exatamente, seria um obsessor. É. É Seria tipo, um por obsessor. exemplo, o cara que morreu lá que era alcoólatra. Aí tá Tá lá perdido, perdido, aí é. encontra um cara que bebe e Isso, encarna Tá nele. bebendo aqui junto no copo, aqui tá bebendo junto. Tá ali Aí que- sugando aquela energia do álcool ali, né? Exatamente. É isso mesmo, é bem por aí. Sua, assim que sua funciona. mediunidade seria quais que você tem? A incorporação. Incorporação só? Existe- Audição, visão? Assim, minha mediunidade é incorporação e audição, Pode crer. tá? Mas só quando eles querem se apresentar. Se eu chamo e não quer falar, ele me deixa falando. Só quando ele quer falar. Ah, entendi. Audição e incorporação, pode crer. Mas assim, você só incorpora no. Que na verdade ele fala dentro da cabeça, né? Não é no ouvido. A minha, pelo menos, não é no ouvido, é dentro da cabeça. Você incorpora fora do terreiro? Não, Só dentro do terreiro. só no terreiro. Uhum. Só no terreiro. É, porque o terreiro já é um lugar específico. Se precisar incorporar fora, a gente incorpora, né? Mas já tem um local pra isso. Tipo, precisa fazer um trabalho no cemitério, precisa ir incorporado, incorpora no cemitério, não tem problema nenhum. É que o terreiro já tem uma preparação pra isso. Já Tem tem, uma energia preparada pra aquele tipo de situação, isso, né? por aquele ritual, entendeu? Mas, tipo, quem tem tudo certinho, podemos dizer tudo bem feitinho as coisas, se ele precisar incorporar em algum lugar, necessariamente, né? Não tem problema, Ah, entendi, entendeu? né? Precisar ele no cemitério fazer um trabalho, que nem eu tô falando, às vezes é o Exu que tem que fazer, ele vai lá e faz. Aí não sou eu. Ô, Tatá, deixa eu te perguntar. Vamos lá. Essa questão aí sobre os trabalhos, assim, existe alguma forma de alguma pessoa conseguir se blindar Espiritualmente. sobre algum trabalho que alguém queira fazer contra a pessoa, do tipo, não sei, uma pessoa que frequenta muito alguma questão religiosa ou não tem jeito, vai depender mais de quem for fazer o trabalho do que da pessoa. Vamos lá, existe sim uma forma, claro, perfeito essa pergunta também. É fechamento de corpo. Você vai fazer um trabalho específico para fechar, para se blindar, fechar seu corpo de certas energias, entendeu? São rituais. E na iniciação você também faz esses rituais, que é iniciado. São trabalhos para fechar o corpo. Pra não ter. É, Às pra vezes a pessoa evitar- fica muito vulnerável. Então ela- Isso, porque senão, dependendo da sua mediunidade, você tem uma mediunidade muito aberta, você vira uma esponja. Aí você acaba pegando qualquer coisa, entendeu? Então você faz um trabalho específico para te fechar um pouco o corpo. Você falou desses. Como que é? Dos espíritos de cemitério que não tem luz? O Egum. O Egum. É. Meu, Mas existe o Egum que é perdido e o Egum que nem um exemplo, os Exus são Eguns. Eu não gosto nem de chamar de Eguns, porque para mim eles são mestres, mas na verdade eles são Eguns, né? Mas são espíritos de luz, é diferente. Esse Egum que eu tô te falando é o Quiumba, esse perdido do cemitério aí. É espírito sem luz, que tá perdido. Como você deu um exemplo, um cara que bebeu, morreu e tá perdido, bebendo ali no copo de todo mundo. E como a gente pode se prevenir, assim, por exemplo, vai visitar algum túmulo no cemitério, ou teve algum parente que faleceu e vai no cemitério e, meu, o que a gente pode fazer pra não puxar nenhuma energia, ou puxar
algum encosto, né? Certo. Que tiver no cemitério. Existe várias coisas, vários trabalhos dá pra fazer, né? Mas assim, uma coisa básica que você uma pode dica fazer, básica, assim. que não vai atrapalhar nada, você pode tomar um banho. Depois, de depois que erva. caiu. Depois Você que sai lá. já toma antes e depois, tá? Quando você chega em casa, você pode despachar Egum. É que aí já começa a entrar nos rituais, né? Mas assim, uma coisa básica para não atrapalhar a mente de vocês, de quem for assistir, toma um banho. Pode ser um banho de 7 ervas, básico, que não vai fazer mal para ninguém. Entendeu? Toma um antes e um depois. Quer acender uma velinha? Acende uma velinha pro anjo da guarda. Isso já é na parte mais de Umbanda, né? Sim. Como o assunto estamos falando de tudo, né? Sim. Mas aí pra ficar uma coisa simples, né? Acende uma velinha pro anjo da guarda, direciona, mentaliza pro anjo da guarda, pra você não levar o Egum, né, naquela vela, claro. Senão você vai pôr o Egum lá e toma um banhinho. Já ajuda bastante. Ah, e Tá. tem esse negócio de vela também. Minha mãe fala assim, minha mãe fala, fica acendendo vela aí à Você toa, tem, não. você tem que direcionar a vela. Porque se você ficar acendendo vela aí, qualquer coisa encosta. Então realmente não pode, né, acender vela. Realmente você tem que direcionar a vela. Você tem que firmar a tua cabeça pro seu anjo da guarda, pro teu orixá, pro teu exu. Aquela vela tem dono, não é pra qualquer um. Se não você põe qualquer um vem lá pegar a luz, principalmente Egum, né? Que tá desesperado. Então você tem que saber, não tem problema, você pode acender, mas você tem que saber direcionar pra quem que você vai acender. É pro meu anjo de guarda, entendeu? Na Umbanda, tá? tá. Não tem nada a ver com quem Então minha banda. mãe tá certa, então, porque ela falava, não fica acendendo vela aí não, à toa aí não, tem que Não. direcionar, tem que fazer uma oração e direcionar aí pra quem você quer. Eu era moleque, sabe, besteira. Não, tá Não, mas é, certíssimo, é isso tem negócio, mesmo. Então, uma coisinha básica aí de Umbanda que resolve, ajuda bastante. Sim. E tem gente que mora em casas que tem muitos espíritos, assim, muitas... Eu não vou lembrar o nome que o Tata falou, mas os obsessores. isso os aí. obsessores, Sim, tem assim, sim. Tem sim. que já foi muita gente lá, assim, falou, pô, tá na Ge- minha casa lá, mano. Geralmente. Chave tá entortando, É. a porta batendo, o som aumentando sozinho. É bem isso, quebra as coisas Quebra direto, as estoura, pega fogo. Geralmente, quando acontece de ter tragédia dentro da casa, morrer muita gente, entendeu? Aí acaba ficando umas energias negativas lá. Como ser um homicídio, por exemplo, lá. Não que seja regra, tá? Um exemplo. Mas tem tendência de ter uma energia pesada. Eu falo isso, eu sempre conto esse caso aqui, né? Eu morava numa casa ali no Brás, um apartamento grande, antigo. E e tipo assim, aquela coisa, quando alguém conta uma coisa pra você, você desacredita, você fala, mas quando acontece com você, você fala assim, caralho. Não é que era verdade. Você fica, meu. Não, acontece. Eu tava em casa sozinho assim, e mano, e direto assim, o som aumentava e baixava sozinho. É. Minha mãe batia no quarto da minha mãe assim, minha mãe falou assim, você bateu no meu quarto? Eu falei, não. Eu escutei um. Era algum egunzinho Na lá porta, perturbado lá. Aí tava no computador assim, pá, tocando a música assim, aí eu peguei e desliguei o amplificador da guitarra, botei a guitarra aqui assim, tal, não sei o que, pá, olhando assim, o amplificador liga sozinho. Meu, eu dei um pulo. Ô mãe! Desligou sozinho, ligou sozinho. Aí teve uma vez também no meu quarto, que era uma chave, aquela chave antiga, né? A chave entortou sozinha, assim. Cheguei no quarto assim e falei, gente... Aí você pensa, pô, minha mãe não vem aqui entortar a chave. Pô, não, acho que deve bater um vento na porta, deve ter batido na parede, mas a porta não chega na parede. Você fica procurando tudo, assim. Fica assim. tentando arrumar algum argumento, né? Aí você Mas fala assim, tem sim, tem muito disso. Não, pô, mas foi a senhora que é amiga da minha mãe veio aqui e entortou, não foi, cara. Aí você pensa, pô. Aí ficou nisso, né? Nessa coisa, assim. Eu tinha muita... Aquele negócio que você tinha também. Paralisia do sono. Paralisia do sono lá. Aquela paralisia do sono, era sempre uma criança chorando. Era sempre uma criança chorando. Aí no dia que a gente se mudou de lá, mano, o cara lá do prédio lá, o zelador, falou assim, ó, então... Fala pra vocês aí, agora que vocês estão se mudando, posso falar, né? O cara que era dono desse apartamento, ele faleceu aí dentro. E tava lá, né? Não Tava foi embora. Provavelmente. Então, Jesus, agora que você fala isso pra mim, amigo. Tudo é energia, né? Né? Tinha que conduzir essa energia Mas pro é lugar, engraçado, Tatá, que assim, quando você pensa nessa possibilidade, você fica, cara, não, é fudendo que eu vou ficar nessa casa. Só que passando o tempo, você vai se acostumando com isso. é. Você vai tipo, beleza, tal. E na verdade é o seguinte, né? Tudo deveria ser normal, né? Tudo deveria ser sagrado. É que nós se afastamos muito, né? De tudo, né? Então, na verdade, tudo seria sagrado. Tudo essas coisas que fora do normal
teria que ser normal, né? Depois é questão de costume, você vai se acostumando. Mano, você fica... Vai aprendendo como lidar. É. Põe mais um pratinho junto. Já fala, senta aqui pra ver o filme comigo. E assim vai. Não, mas brincadeira, né? Mas com certeza ele era apegado e acabou ficando por lá, perdido, entendeu? Cara, tem um filme que eu assisti, velho, que era... Puta, eu não lembro o nome desse filme, mas era um filme que um cara, ele sofreu um acidente, ele tinha casado com a mulher, tinha acabado de construir a casa dele, comprado a casa, assim, que ele sempre queria morar com a mulher dele. E uma vez ele tava dormindo de madrugada, escutou um barulho, tom! Ele acordou assim de madrugada, assim, ficou assustado e tal. Aí assim, ele foi trabalhar, aí ele faleceu. Só que ele não viu que ele faleceu. Ele faleceu. Ele entendeu. Aí ele voltou pra casa. Não percebeu, né? Ele voltou pra casa. E Era ele o não quis sair Ghost, da não? casa. Não era o Ghost? Não. É que Ghost é assim E ele também. ficou na casa, e ele ficou na casa o tempo inteiro, tipo... Porque era a casa que ele sempre quis fazer com a mulher dele e tal, e ele não saía da casa. E a mulher dele tava morando, e ele ficava, tipo, vagando na casa, assim, né? E meio que, tipo, ele vai e volta no tempo, assim, que tem hora que ele fica tão... que ele não sabe mais o que ele fazer, assim, de tanto tempo que ele tá naquela casa, que ele dá o estouro na porta, que ele bate, assim, e é o mesmo estouro que ele deu que ele escutou. Mano, é um bizarro o filme, assim, mas eu fico pensando, caramba, porque às vezes que a gente tava voltando a falar daquela parada de materialismo, né? Que a pessoa ela fica tão apegada àquele lance que ela se prende àquilo e... Eu tava comentando quando você tinha saído, que o cara morreu e eu tava fazendo um centro espírita, o cara tinha morrido. E aí o cara falou, mano, então, você faleceu, vai te caminhar dele, não, mano, tem jogo do Corinthians semana que vem, mano. O cara falou, não, mano. Tipo, querendo levar o cara falou, não, mas tem jogo, pá, não quero ir, mano. E realmente não tava aceitando, né? Tava preso, parece besteira falando, mas realmente, cara. Não, mas eu acho que veio uma terapeuta holística aqui que ela comentou sobre esse lance pós-morte, assim, mais ou menos isso, né? Que parece que você é direcionado para ir pra luz, né? Pra você, enfim, ir pra algum lugar, enfim. E você tem o livre-arbítrio de não querer ir. Eu não sei se você vê dessa forma ou acredita dessa forma. É que aqui a gente acabou, né, abordando tudo Umbanda, Candomblé, né? Então, mas assim, você tem um livre-arbítrio, só que tu tem consequência, né? Você vai ser orientado. Aí se você quiser ficar vagando, problema seu. É mais ou menos por aí, entendeu? Já vou melhorar a pergunta pra você, então. Você acredita em vida pós-morte, cara? O que você acredita quando a gente morre? No seu ponto de vista, naquilo que você entende, que você absorveu. Não, eu acredito em vida pós-morte, né? Como eu comentei, senão seria uma loucura coletiva a gente lá no terreiro, lá virado nos cramulhão lá. Então eu acredito, né? E como eu falei, né? Eu acho que você vai morrer, você tem um caminho aqui na Terra e tem um caminho espiritual. E uma hora você vai cair na Sansara, que é a roda da vida, né? Pra ter alguma oportunidade ou não, lá os seus acordos, seus pactos, né? E assim caminha. E talvez você tenha a oportunidade de virar um Exu, cair numa falange, né? Puxando pelo lado, né? Sim, que eu tô falando. Mas é assim que funciona. Então existe a vida pós-morte. Pra mim existe. E a reencarnação, você acredita nisso também? Ou... Eu acredito também na reencarnação. Acredito também na A reencarnação. pessoa pode voltar sem lembrar de nada e ter uma nova vida porque em outro momento. É a Sansara, né? É a roda da vida, né? Eu também acredito. Talvez de uma outra, né? Mas acredito, né? Uhum. Como os ancestrais, por exemplo, que vêm na Terra, né? Através de um corpo, porque eles não têm um corpo, né? Então, eles existem. Eu sempre falo que eu acredito plenamente em reencarnação, assim, porque eu lembro, mano, eu tenho uma memória, assim, de uma coisa, assim, que aconteceu comigo, tipo, que, assim, eu lembro de eu no quintal, assim, mas eu sempre fico na cabeça, eu tava no quintal, umas paredes brancas, assim, um dia bonito, assim. Aí eu entrei numa porta, assim, mano. Isso que eu entrei nessa porta, eu caí dentro de uma parte. Tipo assim, eu sei explícitamente, eu caí dentro do apartamento onde eu morava com a minha mãe. Aí eu falava pra minha mãe, você falei assim, mãe, a gente morava numa casa que tinha jardim. Eu falei, não, a gente nunca morou numa casa que tinha jardim. Eu falei, não, eu lembro, eu sei que tem. E você lembrava, né? Eu lembro, tem. E da onde que você tirou isso, né? Da onde que eu tirei isso? E tem muita gente que fala, né? Fala assim, que crianças que começam a falar coisas que. Gente, você não sabe o que é isso. É a caixinha de Pandora, né? Que fica presa lá, que de vez em quando solta
Falta alguma alguma coisa. coisa. Então Tem a história isso aí. do menino que ele acordava todo dia, mas de madrugada, falando explodiu. Explodiu o quê, mano? O que aconteceu? Os japoneses explodiu a gente, os japoneses. Que japonês, mano? Não sei o quê. Aí foi falar o moleque entendia tudo de avião. Tudo. 4 anos de idade, entendia tudo de avião. Tudo. Aí fizeram uma regressão com ele e descobriram que ele era um piloto kamikaze. um kamikaze. Que ele era um piloto da segunda ou da primeira guerra? Acho que da Segunda Guerra Mundial. Que ele falou, mano, o moleque, 4 anos de idade, ele sabia tudo de avião. Nunca ninguém mostrou avião, ninguém sabe de avião em casa. Como né? pode? Como pode, Acho que tem A gente coisa, né? brinca, mas Tem pra coisa. mim a concepção existe. Até dons, né? Falam que às vezes, Sim, tipo, você você tocar um traz- instrumento, você é. tem quando você é autodidata, você nunca tal, é algo que vem da sua, lá do seu traz, passado, é. que você traz, É. né, tal. Eu vejo os moleques de 5 anos tocando bateria. Eu falei, mano, o cara era bateria da vida passada. Não, eu já falei que é um anão aqui. Pô, os caras, 6 anos de idade tocando instrumento, que você fala, mano, demorou tipo 1 ano pra aprender. Esse moleque fez tipo 5 anos de idade, cara. Fala, não pode, cara. Realmente tem esse lance, né? Eu acredito muito nisso de negócio de reencarnação, cara. É, pra saber se é todos, né, que tem essa oportunidade, como que é. Isso que eu acho que é o grande mistério da vida, eu acho que é meio que isso, assim. É o lance que nem eu citei, né? A roda da vida, da roda da vida, né? O Sansara, né? Que aí cada um vai ter seu caminho, né? Sim, que aí não dá pra saber, né? É, aí não, aí já é só indo pra gente saber E geralmente quem vai não volta, né? contar, né? Se volta, não lembra, né? Se volta não lembra. Ô, Tata, deixa eu te perguntar, né? Os Exus, sempre, pelo que eu vi você comentando, são ancestrais, né? São seres Isso. ancestrais que já estiveram aqui no nosso mundo, né? Isso. Se eu não me engano, acho que você até falou agora há pouco que existe a possibilidade, então, de alguém, por exemplo, que, sei lá, que tá entre nós, de repente, desencarnar e se tornar um Exu. Não existe essa possibilidade? Existe, ele vai cair na roda da vida. Existe sim. Existe, né? Existe. E aí eu queria puxar para uma outra questão. Eles, como os ancestrais, eles têm o dom da sabedoria. Correto. Eles conseguem entender toda a nossa evolução até hoje, eu digo, até questões tecnológicas, esse tipo de coisa que existe hoje em dia, assim, ou não tem como eles entenderem como funciona. O que eu quero dizer? Por exemplo, redes sociais, assim. De repente, sei lá, eu quero mexer com essa questão da rede social, divulgando essa questão da minha religião e tal, assim. Tem como eles entenderem como funcionam os processos de hoje em dia, como até onde a modernidade chegou nos dias de hoje, eles conseguem acompanhar essa evolução? A evolução da tecnologia, né? De certa forma. De certa forma. Por exemplo, você vai lá, você vai pedir um conselho, você vai jogar lá e vai falar assim, ó. Por exemplo, assim, ó, eu vou falar na caixinha quadrada. Ele não vai conseguir entender o que é um computador. É isso que eu tô no caminho certo? Entendeu? Então tem um limite. Eles são muito sábios, são muito inteligentes. Eles aprendem e ensinam muitas coisas que eles trazem, né? Como se fosse um tataravô seu, pode ser um exemplo, que tá te acompanhando, mas ele tem um limite, né? O Exu não vai ficar, por exemplo, dando consulta não, né? No computador, né? É um pouco mais complicado isso daí. Essa história de falar que vai dar polêmica, entendeu? Então eu prefiro não entrar muito em detalhe, mas assim, é até um certo ponto, entendeu? Até uma certa parte conseguem. Né? Mas tem um limite. Será que eu consegui me explicar? Sim, até porque eu imagino que assim, os conselhos vêm mais de uma questão humana, e humana que eu falo é no quesito assim, independente de tecnologia ou não, né? Isso, então isso mesmo. eles vão conseguir te aconselhar na questão da vida, nos caminhos que de repente você pode ter, mas de uma forma mais humana, não sei se é essa a palavra, mas realmente na vida, independente se existe tecnologia ou não, né? Perfeito, é isso aí. É bem por aí. Tem um limite, né? Tem algumas coisas que, mais que eles sejam sábios, eles não conseguem entender muito, podemos dizer assim. Então tem lógico que, foi o que eu falei, né? Tem formas de fazer, né? Que nem, por exemplo,
uma caixinha quadrada, você falar o 4 rodas, assim, pra tentar explicar e eles entender, mas tem os limites, né? Não vai falar pro Exu sair dirigindo o carro que não dá certo, entendeu? Vai falar pro Exu entrar no computador que não dá certo, entendeu? É. Então é meio Aí explicar pra delicado, ele é. o que é Twitter, o que é... não vai conseguir, saber, cara. entender, não vai dar muito certo. Ô, Dadá, tem algum livro que você pode indicar pra alguém, cara, assim, pra entender melhor? Livro. Olha, o melhor livro que eu posso te falar é A Vivência. Eu acho que tem que ler muitos livros, eu aconselho ler, mas eu não vou aconselhar nenhum, por quê? Porque cada um tem uma forma, cada um tem uma tradição, uma raiz. Entendeu? Então o melhor livro é de pai para filho, lá estando lá, passando pelos rituais, aprendendo. Porque o que acontece? O que faz na nação Nagô, por exemplo, não vai fazer na nação Congo. Muda. E acaba, se indicar livros, acaba confundindo. E eu nem sei se vão, né? Até que parte falam de livros. Então você tem que ler, absorver o que interessa, né? E também eu leio ir aprendendo com sua própria casa. Sim, e também ler outros livros também pra poder ter... Sim, para você ter referências, Sim. ter ideias. Você vai absorver o que serve, porque serve para um, às vezes não serve para outro. É porque muita gente... Mas a Quimbanda em si, desculpa te cortar, Não, ela é muito fechada. É rituais mesmo, de pai para filho. Eu acho que não sei nem muito livro para te indicar. Ah, sim. Não, é porque às vezes o pessoal pega um livro lá, tal... Allan Kardec, o cara... Allan Kardec é espiritualidade, mesa branca, então, esses lados, né? Eu dando exemplo, né? Sim. Ele pega lá um arcano, tipo, ele vai, devora o livro e, meu, tudo que tá ali no livro vira verdade pra pessoa. Não, gente, a diferente, teoria é da prática. Sim. Isso é muito importante. Você tem que estudar, sim, e muito, tem que estudar muito, só que é diferente. Você precisa a prática e a teoria. Tá bom? É mais na vivência mesmo, no dia a dia. Isso. E pode estudar também, não sou contra, mas tem que ter um certo cuidado, né? Porque aí depende que nação que você vai entrar, se for no candomblé. Agora, se for, por exemplo, na Jurema, que rama que você vai entrar, então é complicado. Então é o dia a dia com o pai de santo, com o tatá, com o zelador. E aí vai. Aí que você vai aprender. O que vai ser melhor para você. Porque que serve para uma vela branca, para o outro é uma vela preta. Entendeu? O que importa não existe certo ou errado, existe funcionar, né? Sim. Você movimentar a energia. Entendi. Então eu fico meio assim de indicar livro, que às vezes é meio. Né? Não, assim, no caso, você fez a pergunta mais assim, tipo, pra não indicar o livro pra pessoa mais entender como é que é quando a história do Kimbanda, de como é que funciona, de como é que é assim. Não mesmo falando aquela coisa assim, não, isso aqui é a verdade. Não, só mostrando assim, né? Que às vezes podia ser. Às vezes a pessoa se interessa e fala assim, poxa, queria até ler um livro, vou saber mais de algo assim, né? Então, pô, se a pessoa ficou interessada, quer saber de mais coisa, o que ela pode fazer? Ela pode ir lá ver você, te encontrar? Eita. Então, se a pessoa se interessar e querer saber mais, cara, como que ela faz? Pode entrar em contato com a gente, se tiver alguma dúvida, que a gente puder esclarecer. E também livro nunca é demais, tá? Não sei se eu me expressei certo, né? Não, foi assim. Nunca é demais, mas eu digo assim, para quem quiser, assim, já tá dentro, quem já tá dentro de uma religião, ela seguir um segmento. Sim. Tá? Porque se ela começa, segue um, segue outro, ela acaba se atrapalhando. Então ela vai seguir aquele segmento, aquela nação. Ela vai seguir aquela quimbanda. Vai um exemplo, você é quimbanda malay, você vai seguir a quimbanda malay. Não adianta você seguir a quimbanda Congo, que uma não é igual à outra. Logicamente que depois que vai ter uma junção, uma fusão, né, que você vai seguindo, mas para não misturar as estações, né? Senão o cara mistura quimbanda, com banda, com candomblé, vira uma salada mista. E quantas são essas divisões que você falou da Quimbanda? Tem a Malay, tem a Quimbanda das Almas, tem a Congo, tem a Mussurumim, então. Tem a GG, tem várias. Porra, tem várias. Por isso que eu costumo falar que é meio independente, mas eu puxo tradição da Congo e a das Almas. Entendeu? Então tem vários. Aí acaba a pessoa ficar meio perdida, você começa a ficar meio doida, né? Sim, são várias divisões. Né? Aí fica, entendeu? Meio bagunçado. E você busca conhecer esses outros... Visitar outros terreiros, visitar outras... Eu não sou de visitar muito. Não.
Não. Eu vou esporadicamente porque acaba não tendo tempo, né? Aham. De vez em quando. Um outro amigo a gente vai visitar, mas bem esporadicamente. Porque quando eu não tô aqui, tô lá. Porque tem um detalhe, além de estar fazendo as coisas aqui, eu tenho que fazer lá no outro, no Uhum. interior. Então eu tô aqui, eu tô lá. Então sempre tá meio corrido. É, porque a pergunta foi mais no sentido tipo, de conhecer, de absorver informações, né? Tipo assim, Uhum. vocês funcionam assim, criar relações, né? Tipo, digamos, um Uhum. network hoje em dia, né? Sim. É difícil Difícil, por causa né? que é meio corrido pra mim. Você já Ma- consagrou a ayahuasca, cara? Já consagrei a ayahuasca. Foi uma experiência, olha, que eu não imaginava. É. O que falavam, só quem passa pra saber também, viu? Aham. Mas não é minha praia. Não é minha praia, mas consagrei. E Quantas vezes você olha, consagrou? 2 Duas vezes. vezes. 2 vezes. E só quem passa que sabe. Tive uma experiência. Como dizem, entrar na força mesmo. Não é brincadeira, não. Quem acha que é brincadeira, não é, não. Você pode falar alguma coisinha que. Abre talvez portais, né? Ela eu te digo, dá. Não, eu digo ela te do dá que uma- você. Ah, Da sua experiência. ela te O abre que- uma visão. Sim. Como se fosse o Thundercats. Manja? Sim, Então sim. ela te abre uma visão. Visão além do alcance. Isso, perfeito. Então, quer dizer, é uma coisa que você tem que esperar de tudo, né? Você tem que esperar de tudo. Aí eu acho que é bem assim. Eu não sou muito, né, para falar que eu só consagrei 2 vezes e tal, mas você tem que esperar de tudo, que você vai ter várias respostas, várias coisas ali que vai aparecer na hora e você tem que se resolver. Uhum. Então é uma coisa, um impacto bem na lata ali, entendeu? Essa foi a minha visão, meu entendimento. Sim. E ela abre mesmo, você fica bem sensível mesmo e te mostra várias coisas. Você consagrou uma vez só, né? Foi uma vez só. É bem E- isso mesmo. Você também Bagulho- teve a mesma percepção que eu? Tive. Só que eu fui uma vez só e Hum. foi. É isso mesmo, Abre cara. mesmo, Uma né? Vomitou visão. todo o banheiro, o negócio. Não, É a não, limpeza, eu vomitei né? no banheiro. Eu vomitei no balde. Isso que eles falam que é a limpeza, Limpeza, né? né? Que a gente se A limpa e limpeza, tal. sim. Eu achei uma experiência legal. Mas como eu falei, não é minha praia. Mas por que você não voltaria, assim? Teve alguma coisa que te. Não, esporadicamente, te- mas Te bloqueou, assim? Ou Não, é que não condiz com a sua religião, talvez? Não, Dizer assim? é independente, é pessoal mesmo, É, podemos dizer que dizer, não- é assim, uma coisa que eu acho que ela abre bem, né, o campo mesmo, e foi o que eu falei, traz muita coisa e isso tem que se resolver, entendeu? Uhum. Então, às vezes, pra uns é legal, depende de cada um, pra mim não foi minha praia, Uhum. mas eu gostei, entendeu? Me deu, nossa, Mas não faria de novo. negócio. Não, eu fui 2 vezes, né? Mas assim, esporadicamente, talvez. Porque eu não tenho muito tempo também, mas de repente se rolar um dia, por que não? Uhum. Mas como eu falei, não é minha praia. E falam Sim. que a ayahuasca, você não procura, ela que vem até você, né? É bem isso. Sim. Eu só fui porque, mano, ela tava, me puxou, assim. É bem isso Nossa, mesmo. foi E não é complicado. brincadeira, não. E Você tem gente sabe, que né? vai na brincadeira e não não. tem nada, não ganha nada, não sente nada, não acontece nada. não, Só porque, se fode. porque aí você não consegue entrar na força, né? Uhum. Não é brincadeira, é sério. Ah, Quem vou ir lá chapar lá. Não é isso o propósito. Então. Se você vai atrás disso, você acaba fluindo o que geralmente é e o que você E às vezes quer, pode o que até dar acontece. uma batida errada, né, mano? Não, bate os pinos lá. Uma vez eu fui viajar, mano, e um cara levou uma garrafa de 2 litros de ayahuasca. Nossa. Só que não fazia sentido, tá Hum. ligado? Aí deu lá pra gente, lá. Mas, mano, não fazia sentido. Tipo, levou como se fosse uma parada pra. Como se fosse um chá de cogumelo, vai, pra você tirar um barato. Não, Mano, não Aí- tem nada a não, ver. não. velho. Não é O o foco, bagulho é né? algo Não. tão É sagrado. pessoal, é É, sagrado. isso. Não é uma parada que você toma pra ficar ali curtindo com a galera. Todo mundo ficar ali na força. É uma parada Não. muito pessoal, tanto que, pelo menos eu, quando eu tomei, eu não conversei com ninguém, cara. Não, Fiquei ali você na fica- minha. Ela eu é e particular eu. sua. Ela é particular, não é uma parada que você É. toma em No tambor lá. conjunto, e que toma em conjunto e tal. Não, você fica na muito- sua, cada um na sua, é bem Tá. particular. Uhum. É bem isso mesmo. Hum. Mas eu voltaria também, porque. Voltaria? Ah, mais uma, né? Eu sei lá, eu tinha uma ex-namorada minha que ela ia muito, né? Ela sempre me chamava pra ir. Eu falei, não, você é louco. Esse negócio aí, ficar vendo coisa ainda. Mas ela voltava assim, tipo, outra pessoa, assim. Ela voltava. O negócio é. Ela ficava uma semana sem fumar cigarro, mano. Né? É Depois punk. passava, voltava, É. fumava 4 maços. Ela, não, eu consigo nem fumar, não consigo nem sentir o gosto daqui, isso aqui.
Meio que os papos meio cabeça, assim, que você fica meio, caraca, o negócio é profundo mesmo. É. né? Não é brincadeira, não. Tem muita gente que acha que é brincadeira, mas não é sério. É, maravilhoso. Doideira. Eu acho que também tudo você tem que ver onde você vai, como você vai fazer, né? Que nem você falou, Uhum. o pessoal levar como aí já não rola, né? Tem uma coisa séria. Como recreativo. É, aí não rola. O chá de Bem. Santo Daime, ele é... É o É a ayahuasca. mesma ayahuasca, coisa. a mesma É. coisa, né? Uhum. Ah, tá. Só muda o nome, né? O ritual, acho, alguma coisinha, É, né? eu não Mas sei, é. eu acho. Não sei se é um nome em alguma parte do Brasil se chama Santo É. Daime e Uhum. outra. Não sei. Eu acho que, tipo, nunca talvez as perguntei. rezas, o ritual. Pode ser. É, que nem no caso, eu fui na ayahuasca, mas na primeira que eu fui foi num rito de Exu, com Umbanda, meu amigo. Entendeu? Então acho que conforme você vai fazer o ritual, né? Pode ser também. Deve ser O que isso. eu fui era. Como chama aquele. Deuses hindus lá? O que é. Era Gane. Não, qual que é o outro? Que é o azul? Que seria Jesus? Você foi mais relacionado ao orixá? Não, do hinduísmo mesmo, Tem né? Shiva. Ganesha. Acho que é Shiva, isso. Acho que foi pra Shiva. Quando eu fui era. Não é brinquedo, era não. uma- Brinquedo, Não é não. brinquedo, não. Ô, Tatá, mano, obrigado pela sua participação, cara. Eu que agradeço, foi um prazer aí. Espero que Nossa, você tenha curtido o papo curti aí. pra caramba, muito obrigado. Agradeço a todos de coração pela oportunidade. Espero ter passado um pouquinho aí, Sim. que deu pra entender um pouquinho, né? Legal, deu pra Sim. tirar várias dúvidas, assim. Uhum. Espero que também o pessoal em casa também vai É, conseguir. espero ter passado um pouquinho aí Quem pro tem- povo entender, né? Ter uma visão Sim. aí. Acho que tinha preconceito, acho que a gente conseguiu cortar um pouco disso, né? Alguém que não vai passar mais informações sobre isso, pode falar, não é uma coisa que... É, devagarinho a gente vai passando e... Porque que acontece? Eu acho que o preconceito vem por causa do mal entendimento, então. né? A pessoa entendendo vê que não é aquele bicho de sete É, cabeças, vi né? você aqui, ó, falando pra É. gente aqui, ó, não tem nada Uhum. demais, não é nada demoníaco, Mas não. eu agradeço vocês de coração a oportunidade aí, Ô, é nóis, pô. tá? E estamos aí. Sempre que você quiser aparecer aí, tiver alguma coisa, uma informação, sei lá, quiser alguma coisa Pô, aí, demorou. a gente tá de porta aberta aí, viu? Muito obrigado. Tá? Eu agradeço também sua vinda aí, mano. Obrigado. Da hora mesmo. É sempre bom saber mais sobre coisas que a gente não sabe, entender mais. Isso Tamo é muito pra legal aprender e é um junto. assunto que eu gosto bastante também, esse Uhum. lance da espiritualidade e tal. É uma coisa que mexe muito comigo aqui. Porra, massa pra caralho. Bom te conhecer aí. Obrigado. Muita luz no seu caminho, mano. Valeu pra Pra nós todos nós todos aí. Muito É axé, muito enguso, tudo de bom. Ah, pra todos. e suas redes sociais, pessoal quiser te achar, quiser conversar com você, quiser... Vamos lá. quiser Marcar conhecer um horário Tá. contigo. Falta, tá, minha casa tá cheia! É, no Gente doida. no Instagram, Templo Sete Catacumbas, e tem também o Templo Baía Sagrada, né? Que foi como eu falei pra vocês, o Templo Baía Sagrada já mais de nação, Uhum. mas agora eu tô tocando mais Quimbanda, Templo Sete Catacumbas, tá? Certo, aí te acha nesse Instagram. Acha aí nesses dois aí. Você falou alguma coisa de YouTube? Você tem também um canal no YouTube? YouTube, Se você Templo quiser Baía divulgar, Sagrada, você- tá? Templo Qual que é? Baía Sagrada. Templo Baía Sagrada. Templo Baía Sagrada? Isso. Beleza. É isso, queridão. Valeu, mais um Obrigado, episódio aí. gente. de Eu que coração. agradeço, mano. Tamo Um junto. episódio bem esclarecedor aí. Valeu, Obrigado Tatá, mesmo. pela presença Obrigado. aí. Eu acho que é isso, cara. Eu acho que o principal pra gente quebrar com essas questões de preconceito é poder esclarecer, sabe? Uma pessoa com conhecimento, ela não vai ter preconceito. Ela consegue entender e discernir as coisas. Ela não pode nem... Talvez ela nem acredite naquilo, mas ela respeita. Não, Ela aprende a exatamente, respeitar. porque não é que todo mundo tem que seguir o que a gente acredita, o que cada um acredita. Mas eu acho que o respeito, ele tá acima de tudo. Então, independente das suas crenças, das suas religiões, de qualquer coisa, a gente sempre tem que respeitar o próximo e procurar conhecer para não falar besteira, é isso. Então, por isso que eu acho que a gente tem essa função aqui, foi muito legal esse episódio, pra gente poder esclarecer. O Tatá esteve aqui, ele respondeu bastante coisa, que é pra pessoa aí depois, por conta própria, ela poder pesquisar, estudar e aí por diante. É isso. É isso. Nossa, que eu tô falando perfeito. bonito, né? Você vê? Tá todo pomposo nas palavras, hein? Tamo aí, tamo aí, tamo aí. É isso aí, gente. Muito obrigado aí Gente. todo mundo novamente. E é isso, Obrigado Rafa, aquele recado final. É isso, encerrando mais um episódio do Namaracast. Valeu você que ficou até o final. Segue a gente nas redes sociais, no Instagram, no TikTok, no
Facebook a gente tá também. E a gente tá nas plataformas de música, no Amazon Music, no Spotify, no Deezer, né? A gente tá lá também. Deixa o like, compartilha. Tem nosso QR Code aí também. Fica à vontade. Nosso canal de cortes também tá 1.000.000, né, Pimentinha? Isso, ó. Você vai deixar o link lá na descrição também. pra Terminando galera aqui, já entrar, vai né? estar disponível lá os cortes lá do Namara Cortes Oficial. Tá os melhores cortes, melhores momentos aqui com o Tatá. É isso. Então, E também, galera, ó, quem assistiu o episódio aí, comenta aí, fala o que você achou. Se tiver dúvida, deixa aí, depois a gente manda pro Tatá, o Tatá esclarece a dúvida pra você, sabe? Ah. Comenta, mano, fala o que você achou, se você curtiu. Se você não gostou do nosso podcast, fala por que você não gostou. É muito importante seu comentário. E a palavra final, né? Luz. Luz. Pô, olha, tava na ponta da língua, hein? Então é pra você que ficou até o final aí, coloca nos comentários aí, Luz, tá bom? É isso É aí, isso. gente. Muito obrigado a todos e até a próxima. Falou! valeu.